O Evangelho de Lucas capítulo 5. E aconteceu que as multidões o comprimiam para ouvir a palavra de Deus, quando ele estava junto ao lago de Genezaré. Então ele viu 2 barcos que estavam próximos da margem do lago, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Ele entrou num daqueles barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Depois se sentou, e do barco ensinou as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai à água profunda, e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite, mas nada pegamos, mas pela tua palavra lançarei a rede. Eles fizeram assim, e recolheram grande quantidade de peixes, e sua rede estava se rompendo. Então acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem os ajudar. Vieram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase afundavam. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele estava cheio de espanto, como todos os que estavam com ele, por causa da coleta de peixes que haviam feito. E semelhantemente, também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram colegas de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante pescarás gente. Eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. E aconteceu que, quando ele estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra viu Jesus, então prostrou-se sobre o rosto, e lhe rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Ele estendeu a mão, e o tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E mandou-lhe que não o dissesse a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece por tua purificação, como Moisés mandou, para lhes dar testemunho. Porém a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntavam-se muitas multidões para o ouvir, e para serem por ele curadas de suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos, e ali orava. E aconteceu num daqueles dias que estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e instrutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens traziam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam levá-lo para dentro, a fim de o porem diante dele. Como não acharam por onde pudessem levá-lo para dentro, por causa da multidão, subiram ao telhado, e pelas telhas o baixaram com o leito para o meio do povo, diante de Jesus. Ele viu a fé deles, e disse-lhe: Homem, teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a questionar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Porém Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: O que pensais em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: Teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te digo: levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E ele levantou-se imediatamente diante deles, tomou o leito em que estava deitado, e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram admirados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos maravilhas. Depois destas coisas, ele saiu, e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria de tributos, e disse-lhe: Segue-me. Ele deixou tudo, levantou-se, e o seguiu. E Levi lhe fez um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e de outros que estavam sentados com eles à mesa.
E seus escribas e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eles lhe disseram: Por que os discípulos de João jejuam muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Mas ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados do casamento, enquanto o noivo está com eles. Porém virão dias em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. E dizia-lhes também uma parábola: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, de outra maneira, o novo rompe, e o remendo do novo não será adequado ao velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra maneira, o vinho novo romperá os odres, e se derramará, e os odres são destruídos. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém que beber do velho quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Pai Celestial, que chamou pescadores para segui-lo e perdoou o paralítico, nos atraia de trabalhos rotineiros para o trabalho do reino em mudanças vocacionais hoje. Cura enfermidades físicas e espirituais em crises de saúde. Inspira fé que supera obstáculos. Deixa o pecado para trás por uma nova vida. Nos cubra com a tua misericórdia e graça. Amém.